Olá, mais uma vez, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e trago agora as principais notícias desta sexta-feira. E olha, a gente começa falando de um incêndio de grandes proporções em um galpão no Brás, no centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h07 da tarde. O ponto do incêndio ficava a poucos metros da estação Brás. Passam milhões de pessoas por lá por dia. O repórter Caio Veríssimo esteve na rua Martim Burchard, onde o fogo pôde ser visto à distância. 10 viaturas foram enviadas para controlar o fogo e a rua chegou a ser fechada para a circulação de veículos. Vamos saber agora se há vítimas e como está a situação no momento. Já se sabe qual foi a causa do incêndio? Bom, a gente não tem certeza ainda, mas segundo a proprietária, a dona do imóvel, eles trabalham com um maquinário que faz a gestão de espuma. Esse maquinário teve um curto e acabou passando fogo para a espuma. E teve feridos? Tem essa informação? A gente tem vítimas, 2 vítimas, mas não eram funcionários. Eram pessoas que estavam passando aqui na hora, acabaram inalando um pouco de fumaça e sentiram mal-estar, né? E aí foram socorridos, 2 mulheres. E já está totalmente controlado o incêndio? Totalmente controlado. Foi muito rápido, né? As viaturas, tem um quartel aqui próximo, as viaturas chegaram rapidinho e aí já conseguiu controlar o incêndio. Não passou para o galpão do lado, né? Felizmente, né? O Corpo de Bombeiros agiu muito rápido. E olha, agora a gente sai desse incêndio no Brás para falar agora da explosão que ocorreu ontem à noite no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Também na zona leste, né? Pelo menos uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. A casa que explodiu armazenava de forma irregular artefatos explosivos. Pelo menos 23 imóveis ficaram interditados e o cenário é de destruição. Nós vamos falar agora ao vivo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a capitão Caroline Buroncisian Magalhães. Capitão, uma boa tarde, na medida do possível, claro. A situação, quero saber agora da senhora, já está controlada? Há risco de novas explosões? Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sexta-feira bem agitada para a gente, né? Começou ontem à noite. Graças a Deus não há mais riscos de explosões. Ontem, por volta da 1h15 da manhã, as equipes regressaram, já deixaram o local em segurança, aos cuidados da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e da Defesa Civil, que interditou essas 23 residências nas adjacências. Então, não há mais risco de explosão. O Corpo de Bombeiros finalizou no início da madrugada, como eu disse, e infelizmente tivemos um óbito, mas graças a Deus, pela magnitude da ocorrência, não tivemos vítimas mais graves. O capitão, quando as equipes chegaram nesse imóvel, né, onde teve essa explosão, qual foi o procedimento, né? Visto que haviam artefatos explosivos no local, vocês já sabiam do que se tratava? A gente tem a informação de que o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, precisou até ser acionado também, né? Tudo que envolve explosivo, a gente acaba acionando o GAT, justamente porque nós não sabemos a natureza da ocorrência, como ela começou. A primeira informação que chegou para o Corpo de Bombeiros foi que tinha um balão envolvido. Depois foi verificado junto à Polícia Civil, estão investigando se realmente era um local de confecção de balões e esses fogos iriam para a soltura de balões. Então, a Polícia Civil está indo para essa linha de investigação. Então, as equipes chegaram sem saber exatamente o que encontrar, mas importante que chegaram e já começaram a buscar vítimas sob os escombros. Os cães foram acionados para verificar se tinham outras pessoas sob os escombros. Então, foi um trabalho minucioso e as equipes só deixaram o local, só regressaram depois que tiveram certeza que não havia mais vítimas no local. Foram quantas horas de atuação, capitão? Capitão, a senhora me ouve? Capitão? Nós fomos acionados às 19h08. A primeira viatura chegou em 13 minutos. Eu não sei se a capitão Caroline... A primeira viatura chegou em 13 minutos. Certo.
Pode falar, capitão. E nós terminamos às 1h15 da manhã. Então, foram um pouco mais de 4 horas aí de trabalho e para deixá-lo em segurança. Agora, capitão, quantos bombeiros atuaram no local? Quantas, no total, viaturas precisaram chegar, né, para controlar essa situação, essa ocorrência? Foram empenhadas 13 viaturas e 37 homens desde as 7 da noite até a 1h15 da manhã. Capitão, a senhora comentou sobre a perícia, né? Ela já foi feita? Há uma previsão de quando vai ser feita? A perícia chegou no local da ocorrência ontem à noite mesmo e os trabalhos perduraram provavelmente o dia todo. A Polícia Técnico-Científica vai dar andamento nas investigações e vai concluir de acordo com os materiais que eles forem recolhendo. Agora, capitão, com relação à energia elétrica ali da região, ela foi impactada, né? Por nota, a Enel de São Paulo informou que essa explosão impactou um trecho da rede elétrica local, que o reparo ele seria realizado assim que o Corpo de Bombeiros liberasse a área para a atuação das equipes. Isso já foi feito? A rede elétrica ela já foi normalizada? Uma ocorrência dessa magnitude, ela envolve multiagências, né? Então, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a própria ANEEL, a Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil. Então, cada um vai fazendo um papelzinho na sua área de atuação numa ocorrência dessa. Então, depois que o Corpo de Bombeiros saiu, ficou aos cuidados da Defesa Civil para ver a interdição dos demais imóveis. E depois que a Defesa Civil liberar, ela permite que a perícia entre e faça seu trabalho. Capitão, essa ocorrência, ela aconteceu ali na Zona Leste, né? Como nós comentamos, no Tatuapé, tá até mostrando aí na nossa legenda, aconteceu em 2 avenidas muito movimentadas de São Paulo, da região da Zona Leste, a Salim Faramaluf com a Celso Garcia, né? Milhares de pessoas, veículos, pedestres passam por ali dia e noite. O trecho chegou a ser interditado, claro, para segurança, né? Tanto das equipes que estavam atuando no local, tanto também de moradores, de pessoas que estavam transitando pela região, motoristas também. Neste momento, como que está a situação? O trânsito ele já foi liberado normalmente? Essa via onde ocorreu a explosão, o imóvel, as pessoas podem passar ou há ainda um limite? O que está isolado agora é o entorno exato do local da ocorrência. Então, as grandes vias já foram liberadas, né? São Paulo seria um caso se tivesse interditado até agora, vocês podem imaginar. Mas vocês podem ver em algumas imagens que a onda de choque chegou até as grandes rodovias, a grande via ali. O motociclista caindo, sendo atingido pela onda de choque. Então, a parte isolada é a parte dessas 23 residências, mas as demais vias já foram liberadas. Essas 23 residências, claro, será feita a perícia, né, capitão? Mas elas correm o risco de desabarem, por exemplo? A Defesa Civil interditou essas 23 residências justamente pelo risco de algum tipo de colapso estrutural delas. Então, de fato, a Defesa Civil e os engenheiros, a parte técnica, eles que vão verificar quando e se vão poder voltar para suas casas. Então, a parte das agências, né, multidisciplinares, entra também a Defesa Civil, que vai dizer se pode ou não. Mas, a princípio, são 23 residências que não estão habitáveis neste momento. Olha, capitão, muito obrigada, viu, pela entrevista, por atualizar, né, essa situação. É claro que o Corpo de Bombeiros se mobilizou, né, prontamente para atender a ocorrência, uma ocorrência grave, né, claro, é destaque
no noticiário, no decorrer do dia de hoje, é por isso que a gente está trazendo a situação. Eu agradeço muito a disponibilidade de falar conosco aqui ao vivo, atualizar então todas as informações. Capitão, canal sempre aberto, tá, para vocês. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho e força, né? A gente sabe que não é fácil se dedicar a essa profissão tão bonita, tão assim árdua, mas que vocês fazem um trabalho impecável para salvar vidas. Muito obrigada, capitão. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, uma boa tarde. Nós acabamos de ouvir a porta-voz do Corpo de Bombeiros, Caroline Magalhães. E um morador, ele já havia sido detido pela polícia em 2015, um morador dessa casa que foi onde houve essa explosão, por uma acusação de associação criminosa por fazer parte de um grupo de baloeiros, só que ele havia sido absolvido. Um corpo carbonizado, ele foi achado dentro da casa, só que ainda não há confirmações de que seja um morador. Vamos ver a reportagem. Uma casa na esquina das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf explodiu por volta das 7h45 da tarde. Na parte dos fundos do imóvel funcionava um depósito irregular de fogos de artifícios. E nele foi encontrado um corpo carbonizado. E a suspeita de que seja do morador atual do local, Adir de Oliveira, de 46 anos. Ele é o principal suspeito da investigação. Em 2011, Adir já tinha sido detido pela Polícia Civil por soltar balões com fogos de artifícios em São José dos Campos, interior paulista, mas foi absolvido. Em 2015, a Polícia Civil também absolveu Adir de uma outra acusação de associação criminosa por fazer parte de um grupo de baloeiros. A casa que explodiu foi completamente destruída e pertencia ao irmão do suspeito. Segundo a advogada, os dois não se falavam há pelo menos 7 anos e não sabia que o irmão morava em sua residência. A explosão fez com que 23 imóveis fossem interditados. Todos os moradores foram realocados para casas de parentes. Alguns carros foram destruídos, pedaços de muro ficaram no chão. Muita poeira foi espalhada pela região. Vidros de prédios foram quebrados e, segundo relatos, um grande desespero se instaurou entre os moradores. O Corpo de Bombeiros afirmou que evidências mostraram que os fogos seriam usados em balões. A esposa de Adir de Oliveira tinha ido ao shopping e, por isso, escapou da explosão. E a gente vai falar agora com o nosso repórter Caio Veríssimo, que está no Tatuapé, para falar dessa explosão no imóvel nessa região, na zona leste de São Paulo, que deixou uma pessoa morta e 10 feridos. O caso, como a gente falou, aconteceu ontem à noite na Avenida Celso Garcia com a Avenida Salim Farah Maluf. O boletim de ocorrência indica que, além de depósito clandestino de fogos de artifício, o local também seria utilizado, como a gente viu na reportagem, para a confecção de balões, uma prática que também é ilegal. O Caio Veríssimo, então, está lá agora, vai atualizar as informações para a gente. Caio, uma boa tarde para você. Explica para a gente como que está a situação no local neste momento. A gente sabe que o sinal, ele fica um pouco comprometido, são muitas equipes atuando, equipes de jornalismo. Realmente, o sinal, ele fica um pouco comprometido, melhorou muito agora. Caio, você está na frente da casa onde houve a explosão. Conta pra gente como que está aí a situação, por favor. Olha, Tabata, um cenário devastador, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Hit TV. Pois é, nós chegamos aqui, quando a gente olhou, a gente começou a observar tanto a casa que explodiu, quanto os imóveis aqui do lado. A gente relembrou, deu para relembrar as imagens recentes que a gente vê da faixa de Gaza. Destruição, pedra sobre pedra, você não sabe o que é casa, o que é muro, o que é portão. Realmente foi, assim, é uma cena muito lamentável. Eu vou pedir para o nosso câmera, Marcelo, mostrar aqui, dar uma panorâmica para o nosso público. Olha só, como você estava conversando com a capitã, a gente ouvindo tudo aqui, realmente esse acidente, né?
Um probleminha na conexão, como eu falei, o sinal ele fica comprometido mesmo, mas a gente vai tentar retomar o sinal com o Caio Veríssimo, nosso repórter da Hit TV, que está no local, no Tatuapé, para atualizar a situação para a gente. Caio, muito obrigada até agora pelas informações. A nossa produção vai tentar, então, retomar a conexão. A gente, agora sim, o Caio voltou. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar o Caio aqui na tela para mim, por gentileza, ele está aparecendo aí para vocês. Caio, agora sim, pode continuar, por favor. Pois é, Tabata. Então, como eu dizia, aqui um cenário devastador. Ai, que pena. A gente perdeu a conexão, mas tudo bem, vamos tentar mais uma vez. Vamos agora ver imagens dessa explosão. Alguns vídeos, eles foram gravados pelos moradores ali da região que afirmam terem sentido o tremor. Nos prédios vizinhos é possível ver de longe o galpão em chamas e uma enorme fumaça tomando conta do céu. Essa câmera, essas imagens dessa câmera de segurança também registram o momento da explosão numa avenida muito movimentada, foi na Celso Garcia, e agora vocês viram, né, na imagem anterior, muitos veículos transitando nos dois lados da via. A gente imagina o desespero, essas imagens do alto de um prédio, de algum morador ali que presenciou o momento dessa explosão sem saber, né, do que se tratava. Ainda não haviam informações confirmadas de que era explosão em um imóvel que atuava ali de forma clandestina. Vocês estão vendo outras imagens aí da explosão, dessa destruição, veículos que foram atingidos, né, à distância no momento em que esses artefatos explodiram. A gente acompanhou a capitão do Corpo de Bombeiros falando, né, que no momento dessa explosão, olha só, o momento que os motoristas estão passando na Avenida Celso Garcia, com a Salim Faramaluf, duas vias importantíssimas, vários carros passando, motoristas que não sabiam do que se tratavam, se continuavam o seu trajeto ou não. Essa casa é a casa onde houve a explosão. Do lado esquerdo, vocês estão vendo como era antes, e do lado direito, como ela ficou. O carro também na garagem, totalmente danificado. E a pessoa, o morador dessa casa, morreu. A gente não sabe ainda de quem se trata, se era do responsável por esses artefatos. Vamos voltar com o Caio Veríssimo, direto do bairro do Tatuapé, então. Caio, a gente conseguiu retomar a conexão. Eu vou pedir para você, é claro, muito obrigada pela persistência de você, do nosso cinegrafista também, que estão no local. Pode continuar, Caio, então, atualiza a situação para a gente. Ok, Tabata. Bom, realmente o sinal aqui é muito difícil, né? Tem muita intercepção aqui de sinal, mas vamos continuar aqui. Bom, a informação inicial era de que muito provavelmente havia balões, né? Um balão que tinha caído na casa. Essa era a suspeita dos policiais, mas quando começaram a investigar mais a fundo, como você mesmo mencionou, perceberam que não somente estocavam bombas artificiais nessa casa, como também eram confeccionadas balões, né? Uma prática que realmente é criminosa, é uma prática contra a lei. Então, a investigação da polícia começou a ser mais profunda, mais aprofundada nessa questão. Olha, eu vou sair um pouco da frente da câmera para a gente poder observar um pouco mais aqui do que sobrou, né, dessa casa. Olha só. Bom, o estouro que aconteceu ontem provocou assim um incêndio de grandes proporções, espalhou destroços por dezenas de metros, atingindo casas e veículos, né? Bom, segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ele foi registrado por volta das 7h10 da noite. E a explosão ela foi sentida até por imóveis vizinhos aqui, não somente encostados nessa rua, casa por casa, mas
Vocês viram aí no momento a casa destruída, né? O telhado completamente danificado, não era para menos, né? 23 imóveis, como a gente viu no decorrer do jornal, estão interditados para o trabalho da perícia, da Defesa Civil, que suspeita que estes imóveis também possam desabar, né? A qualquer momento, colocando as vidas, então, os moradores em risco dessa região. O trabalho vai ser longo, tanto nesta sexta-feira quanto no final de semana, para que essas casas sejam totalmente periciadas e aí sim possam retomar trabalhos para ver o que dá para reutilizar ainda, né, ou reconstruir. A gente espera que os moradores consigam retomar as suas vidas em breve. Não é uma situação fácil. Essas imagens são ao vivo agora do nosso cinegrafista Marcelo Matos, que está junto com o nosso repórter Caio Veríssimo. Caio, é um trabalho de muita persistência nosso, né? Porque a gente quer atualizar para o nosso público como que está a situação. Se o nosso câmera puder, eu não sei se é isso também que está prejudicando o sinal, mas puder virar, mostrar um pouco mais para a gente como que está a rua neste momento, que nós vimos alguns moradores, imagino que sejam moradores dessas casas que estão interditadas, que estavam ali vendo, né? Imagino o desespero das pessoas vendo a sua vida ali destruída do nada, né? A sua casa, perderam muita coisa. Nós estamos vendo um carro da GCM no local também, dando todo apoio para os moradores da região do Tatuapé. Muito triste essa situação, gente. Realmente é lamentável, como você diz, Caio, porque era um local que atuava de forma irregular e aí, por conta disso, né, por conta de um trabalho ilegal de outros tenham que pagar por essa situação. Muito triste. Caio, eu não sei se você me ouve, o que mais de informação que você tem? Se você puder passar para a gente, as 10 pessoas que ficaram feridas, elas estão bem, já foram liberadas, foram atendidas? O que você tem de informação sobre as vítimas? Exatamente, as vítimas foram encaminhadas para o hospital, algumas já saíram, foram atendidas, já conseguiram ser liberadas do hospital, algumas outras ainda seguem hospitalizadas. A gente vê muitos familiares vindo aqui retirar alguns destroços, dos destroços, roupas que sobraram, que conseguem acessar para levar assim para as casas onde eles vão ser alocados agora. A gente percebeu muitos familiares mesmo vindo aqui, ajudando. O interessante é que a gente percebeu a solidariedade das pessoas, porque tem familiares de um ajudante. A gente perdeu a conexão, mas o Caio estava falando, né, dessa solidariedade, que nesse momento a gente vê realmente o carinho das pessoas, de vizinhos, que neste momento apoiam o outro, e isso é muito bacana, né? Neste momento a gente vê o quanto nós brasileiros somos solidários, né? A gente realmente quer ajudar o próximo que está passando por essa situação, seja abrigando, né, vizinhos, seja alimentando, oferecendo ali uma roupa, enfim, ou mesmo um apoio, né, um abraço que seja para confortar neste momento. A gente está vendo ali, a imagem está paralisada, mas nós estamos vendo agentes da GCM também no local, dando todo o apoio. Caio, muito obrigada. Se a nossa equipe conseguir retomar, a gente volta contigo, mas nós estávamos acompanhando então o Caio Veríssimo, nosso repórter, e o cinegrafista Marcelo Matos, que estavam no local então ao vivo para atualizar a situação para a gente. E olha, mudando agora de assunto, porque a gente vai falar de um destaque também, que é a fraude do INSS, porque a Polícia Federal apontou a existência de 3 núcleos de pessoas com divisão de tarefas e hierarquia que atuaram na suposta organização criminosa do Instituto. Somente por meio da Conafer foram desviados cerca de 640 milhões de reais de aposentados e pensionistas.
No suposto esquema de desvios do INSS, nesta nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, o ex-presidente do INSS foi preso e a PF também mencionou o ex-ministro da Previdência do governo Jair Bolsonaro, Ahmed Mohamed Oliveira, conhecido como José Carlos Oliveira, como um dos principais pilares institucionais do esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS ligados à Conafer. A Polícia Federal informou que o esquema de desvios, articulado pela Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, tinha 3 núcleos distintos de pessoas, com divisão de tarefas e hierarquia, que atuaram na suposta organização criminosa. O núcleo político, núcleo de comando e financeiro. A Polícia Federal revelou que somente a Conafer desviou 640 milhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. A Confederação é uma das entidades associativas investigadas no escândalo de desvios feitos em pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social entre 2019 e 2024. No total, considerando todos os sindicatos e associações suspeitos, as fraudes podem ter chegado a 6 bilhões e 300 milhões de reais e afetado milhares de aposentados. E a Caixa Econômica começou a fazer hoje o pagamento do Bolsa Família de novembro para 18 milhões e 700 mil beneficiários. Devido aos feriados deste mês, o programa teve o calendário antecipado em relação aos outros meses. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela paciência ao longo desta edição de sexta-feira. Não foi nada fácil, mas a nossa equipe é empenhada para levar para você a melhor informação. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você, um ótimo final de semana. Até a próxima.